Tá gravando. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior, você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Na verdade, esta é a segunda parte da entrevista com Antônio Olavo, cineasta, documentarista, escritor. Na primeira parte, Antônio Olavo estava falando sobre o que para ele é a transformação de fato que deve acontecer na sociedade para que a gente não tenha mais práticas de violências racistas. Aí você estava falando, Olavo, que a cultura e a educação para você são os pilares. Eu queria que você só retomasse isso um pouquinho para a gente dar continuidade aqui. Eu acho que a gente precisa, no Brasil, ter mudanças estruturais, assim, essas mudanças de respeito à mudança de mentalidade. Nós vivemos uma sociedade conservadora, hoje está cada vez mais explícito isso, e esse conservadorismo só muda com o pensamento, com a reflexão, com a educação, cultura das novas gerações. Faz questão de dar ênfase a isso, das novas gerações. As gerações conservadoras fizeram essa opção, provavelmente vão se extinguir com essa opção. Agora, as crianças, adolescentes, essa juventude que está surgindo agora é uma juventude mais aberta, mais sensível, mais disposta, mais ganha para construir um mundo melhor. Então é nesse que nós temos que investir nosso tempo maior, é para eles, inclusive, que eu busco construir trabalhos, obras, que façam que essas mudanças gerem ações transformadoras, né? Do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da diversidade, do outro, da outra, do ponto de vista do olhar para com uma vida coletiva, solidária, sobretudo, né? Então eu creio que essa chave é um investimento radical, profundo, maciço na educação e na cultura, e isso vai possibilitar mão de obra, propaganda. Isso aí muda a conjuntura, muda o momento do voto, mas não muda as pessoas para mudarem o mundo. Eu acho que o que precisamos é isso, são pessoas que mudem o mundo e por isso tem que ser com cultura e com educação. Bacana. Eu vi na entrevista você dizendo que conheceu Abdias Nascimento quando tinha 22 anos. Lá em 1967, disse que foi uma palestra. 77, aí você foi convidado para uma palestra que você não sabia, chegou lá, estava Abdias, você ficou encantado, né, com aquela força do intelectual, né, importante aí para o povo negro. E 31 anos depois, em 2008, você lançou o documentário Abdias Nascimento, Memórias Negras. Esse documentário foi lançado no TCA, ovacionado, demorou muito tempo essa ovação, e o próprio Abdias estava lá, assistiu e depois te deu uma contrapartida, né? Depois falou o que ele achou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi que Abdias achou do documentário, o que ele falou para você, e como foi para você viver toda essa emoção de conhecê-lo lá em 77 e depois, em 2008, lançar o documentário. Assim, Abdias era um nome, né? Uma figura muito respeitada junto à população negra, à juventude negra, e em 77 eu tinha 22 anos de idade e ele ia fazer uma palestra na Associação dos Funcionários Públicos, na Rua Carlos Gomes, que na época era um espaço tradicional de eventos culturais e democráticos. É uma pena que isso acabou. Então isso me impressionou muito, a força, né, o brilho, a força daquele homem e a empatia com que ele tinha para com a juventude negra ali, né, como que ela recebeu aqueles conteúdos de Abdias. Bom, passado isso, eu toquei minha vida e Abdias continuou sendo uma grande figura. Quando foi em 2005, Carlos Mu, que é um grande amigo de Abdias, me ligou e disse que Abdias tinha acabado de completar 90 anos e que estava com exposição no Rio de Janeiro e que eu precisava fazer um filme sobre Abdias. Tá. Eu falei, pô, mas aí eu digo, mas e a grana, Carlos? Aí é contigo, só estou dando uma ideia, só estou te passando essa missão aí, o restante levantar esse dinheiro aí é contigo aí. Aí eu chamei Raimundo Bujão, que é meu parceiro aí em todas essas lutas gloriosas e as outras que não tem glória nenhuma. E a gente resolveu abraçar esse empreendimento e sempre tive o apoio de Carlos Mu. E foi um processo. Aí nós fomos para o Rio, nós conseguimos um apoiozinho pequeno aqui, nós fomos para o Rio e gravamos uma entrevista longa dele, de 3 horas e meia.
E foi uma coisa assim que eu chamei de um depoimento nonagenário, aquele cidadão, 91 anos de idade, falando aquele ritmo, com aquela sapiência e ao mesmo tempo com aquele ritmo vagaroso, aquele ritmo reflexivo, etc. Aí eu fiquei sem saber como que eu ia fazer essa costura disso, né? E aí o tempo foi passando, aquele desafio muito forte na minha cabeça e eu pressionado, porque o Abdias completou 92, 93, eu digo, poxa, eu queria lançar isso com o Abdias em vida, né? Que expectativa de vida, né? Claro. Mas aí, de certa forma, depois de tanto mergulhar, depois de tanta imersão, de certa forma nós encontramos um eixo que foi contar a história de Abdias, a trajetória longeva de vida de Abdias. Ele nasce em 1914, né? Estávamos em 2007, contar essa história de Abdias. E nós percebemos que essa história da vida dele se associava, construía dialogava bastante com a história das lutas do povo negro no século XX. E aí nós resolvemos contar a história dele abrindo janelas para as lutas do povo negro, né? Aí a gente fala da Frente Negra, a gente fala do surgimento do Teatro Experimental do Negro, a gente fala do surgimento da Salgueiro, quando em 1960 ganha o desfile do Rio de Janeiro de Escola de Samba com o tema Quilombo dos Palmares, o surgimento e a fundação do movimento, o MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. A gente fala do processo de tombamento da Serra da Barriga de Zumbi. Então a gente construiu isso. Abdias, ele é uma linha do tempo, ele vai contando a história da vida dele, mas toda a vida dele se relaciona com essas histórias da luta do povo negro. Então é um documentário longa-metragem, 95 minutos, e a grande felicidade, como você falou, a gente ter lançado um Teatro Castelo lotado, né, 1.500 pessoas, com a presença de Abdias, a presença de Tony Tornado. Não vamos esquecer do grande Tony Tornado, porque em 71 Tony Tornado revoluciona a juventude negra brasileira com o BR3, com aquele break, aquela dança dele de break. E eu lá em Jiquié, tinha 16 anos na época, eu ia para os clubes à noite imitar Tony Tornado, eu e todo mundo. No cabelo, naquela época eu tinha cabelo, todo mundo tinha aquele cabelo black de Tony Tornado e a dança semelhante de Tony Tornado. E como a gente dançava com aquilo que a gente chamava de luz negra, a luz negra dá um apaga-acende, brilha, a gente ia com roupa branca, Ave Maria, era um show, né? Então Tony Tornado foi um ícone, ele estava presente também no lançamento, nós trouxemos ele. E aí foram 14 vezes aplaudidos em cena aberta o filme, né? 14 vezes. E no final foi uma ovação. E aí a preocupação minha maior era ir ao encontro de Abdias, que Abdias até então não tinha visto. E não é um documentário chapa branca também. A gente fala das fragilidades de Abdias, né? As grandes superações e as fragilidades que ele teve na vida dele, na longa vida dele. E Abdias me abraçou e disse, está aprovado. Aí pronto, para mim já estava completo. Então é um documentário assim que circulou muito, circula ainda hoje. Ano passado, em 2019, eu exibi algumas vezes com debate aqui em Salvador. Circula ainda hoje, né? Então, Abdias Nascimento Memória Negra foi um trabalho assim que me deixou muito feliz assim, de ter feito, né? Porque ele recupera essa memória de alguns grandes ícones do Brasil. Abdias como mestre maior, eixo maior, mas também outros grandes, né? Martinho da Vila, Clementina de Jesus e tantos outros que a gente existe. Muito bacana. Em 2015 você lança o documentário A Cor do Trabalho, né? 2014, tudo bem, que trata do empreendedorismo negro na Bahia. E ali nos depoimentos a gente vê muita gente muito consciente, muito crítica. E eu fiquei com curiosidade assim, para você, porque eu ouvi lá muitos intelectuais falando, eu queria ouvir de você. Para você, esse empreendedorismo que o negro tem é um destino por conta de tudo que ele passa e ele tem que se reinventar, tem que buscar meios para alcançar a sua independência financeira, etc?
Esse termo, esse conceito de empreendedorismo é uma coisa recente e está muito ligado à política pública ou a essa visão atual da economia, né? Então a gente abraçou, mas isso, o empreendedorismo é algo antigo. Empreendedorismo é abrir seu próprio negócio, é botar sua venda, ganhar o pão de cada dia. Então, lá 400, 500 anos atrás, quando os primeiros negros, ou escravizados ou livres, saíram à rua em busca de ganhar o pão de cada dia, ele era um empreendedor, né? Ele estava empreendendo uma atividade que gerava renda para a sua sobrevivência e sobrevivência da família. É isso que a gente busca mostrar nesse documentário A Cor do Trabalho. A Cor do Trabalho busca recuperar essa história do trabalho negro na Bahia, no Brasil e na Bahia, desde os primórdios, desde quando chega, porque não foi fácil para esses homens e as mulheres construírem, sobreviverem, construírem uma vida digna no regime de escravidão, porque a escravidão não é o preconceito, não é a discriminação apenas, não é a separação, não é a exclusão apenas. A escravidão era o domínio absoluto, era a opressão absoluta. A escravidão era a posse. Então não é que não era marginalização, é a submissão total. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o negro e a negra tinha um dono ou uma dona. Então ele não tinha querer, não tinha fazer, ele não tinha autonomia. Então esses homens que dentro desse regime saíram em busca de construir alternativas de ganhar uma renda extra e acumular essa renda extra e comprar sua alforria, e muitos deles fizeram isso, é uma coisa fabulosa. É isso que nos permitiu também estar aqui hoje, né? Então, a Cor do Trabalho foi um projeto e na perspectiva também de superação. Eu tenho um entendimento que baliza o meu trabalho, todo o movimento que eu faço, que é assim: a história da escravidão já nos foi contada. Eu já ouvi demais essa história, desde criança, né? A história do negro, escravo, o negro escravo, o negro chorou, o negro humilhado, as imagens, a iconografia do povo negro, como que a história reproduziu e divulgou a imagem do povo negro, a imagem do oprimido, a imagem do submetido, a imagem do subordinado, a imagem do sofrido, né, do sofredor, a imagem, enfim, a imagem negativa. Então, eu não quero mais contar essa história, me interessa mais para minha filha, para esses adolescentes, para a juventude que eu busco contar. Eu quero contar a história da resistência à escravidão, que essa existiu, foi grandiosa, foi digna, foi maravilhosa, foi emocionante, foi encantadora. Esses homens e essas mulheres, milhares, doaram sua vida, trilhando esse caminho de resistência, alimentando esse sonho de uma liberdade. 350, onde há a opressão, há a resistência à opressão. E onde houve a escravidão, houve a luta por liberdade, o tempo inteiro. Se a escravidão durasse um dia, era um dia de luta pela liberdade. A escravidão durou 350 anos, então foi 350 anos e luta pela liberdade. Então ela é indissociável. Então não existe outra possibilidade. Então essa outra história mais bonita, mais digna, mais encantadora, mais mobilizadora, mais transformadora, que eu quero contar. Então a Cor do Trabalho, ela busca isso, mostrar que... Então, por exemplo, nós temos uma psiquiatra negra que clama, chama, ela busca a adesão. Ela disse: eu estou aqui, eu quero. Ela olha para a câmera e diz: venham, façam medicina e venham que eu quero dar plantão com vocês. Ela chama a juventude negra para vir ao encontro dela, dar um plantão. Então, são poucas, mas esse pouco e poucas está aumentando. Ontem eu estava esperando minha filha estuda no Colégio Antônio Vieira, um dos mais tradicionais daqui de Salvador. E o Antônio Vieira tem alguma coisa assim de 15% de crianças negras, que é um diferencial nas escolas da Bahia.
É o diferencial. Minha filha já estudou em escola pública, já estudou em escolas particulares. Nas particulares, ela era a única negra da sala, única. Hoje no Vieira ela tem um grupo lá de 6 a 8 colegas. E por uma coisa muito simples que o Vieira tem esse percentual. Filhos e filhas de funcionários do Vieira têm bolsa integral. Filhos e filhas de funcionários, não é só de professor. Entendi. Todos os colégios, só professor tem bolsa. Isso. Lá no Vieira, filhos e filhas de funcionários. Então, minha filha tem uma colega, por exemplo, que é filha de uma funcionária. Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, aí ontem eu observava como está aumentando esse ano. Esse ano aumentou o número de adolescentes e de crianças negras no Colégio Antônio Vieira, né? É um pouquinho que aumenta, mas cada ano um pouquinho a gente vai crescendo, né? Então é possível, sim, essas crianças, esses adolescentes terem essa mobilidade social pelo estudo, pela educação. A educação é revolucionária, né? Então eu acho que a Cor Trabalho aponta essas perspectivas sempre de que é viável, é possível e é preciso. Então vamos construir esse mundo novo com esse povo negro também, né? Sim. O povo negro também. Porque é uma outra referência que a gente vai ter, que essas gerações vão ter, né? Essas próximas gerações, porque essa referência de contar a história do povo que foi escravizado, como você já disse, já foi contada, a gente já sabe. Mas cadê outra referência para até a gente trabalhar a nossa autoestima, que é muito necessário, né? Porque o racismo adoece, né? A gente sabe disso. Em 2017, aí você lançou a série Travessias Negras, né? Que foi exibida na TVE. Tem previsão de uma segunda temporada de Travessias Negras que, né, eu vou contar aqui, narra histórias de estudantes que ingressaram nas universidades pelo sistema das políticas afirmativas do sistema de cotas. Tem previsão de uma segunda temporada? Então são estudantes negros e negras de famílias de baixa renda, de periferia, moradores de periferia, que entraram em cursos chamados nobres, né? Medicina, comunicação, direito e letras. Falando sinceramente, viu, Raulina, assim, eu não acredito que vai ter uma segunda temporada. Tudo é muito difícil. Você leva 3, 4 anos para fazer um projeto. Eu atualmente estou levando 3, 4 anos. Antigamente eu levei mais. E as coisas estão piorando, né, do ponto de vista das políticas públicas municipais, estaduais e federais. Estão piorando, estão horríveis. E não é só no plano federal, no plano estadual também. Então eu não tenho muita esperança de que vai ter uma segunda temporada, né? Posteriormente, Travessia Negra, eu fiz um outro trabalho, atualmente estou fazendo outro. Infelizmente. Agora eu acho que Travessia materializa um pouco isso, materializa esse momento de afirmação dessa juventude negra nas universidades. Há poucos dias, ou poucas semanas, saiu uma pesquisa mostrando que os estudantes negros são a maioria nas universidades públicas. Que coisa extraordinária, né? Que coisa fantástica, quer dizer... Ou seja, nós estamos conseguindo. É lento, mas se a gente olhar para trás, foi pior, né? Quer dizer, mais uma vez eu repito, né? Quer dizer, 350 anos de escravidão, quer dizer, não é pouco, um tempo curto. Então, e a conquista da abolição, da liberdade, que foi uma conquista, se deu há muito pouco tempo atrás, né? Se deu há 132 anos atrás, quer dizer, é muito pouco tempo. Então, a Travessia também foi uma experiência maravilhosa, que nós circulamos demais, até em presídio feminino nós exibimos a série. E como são 5 episódios de 26 minutos cada, os professores e as professoras abraçaram muito. Cada episódio exibia um, depois exibia outro. Então, esses jovens que foram protagonistas de Travessia, foi em 2017, formaram, sabe? Ave Maria, que festa, que alegria, né? Quer dizer, e eles também são exemplos, são referências para outros e outras que estão adentrando e vão adentrar a universidade pública, né? É muito potente Travessias, assim, eu assisti quando do lançamento, gostei muito, porque a série traz aquilo que você falou de Hilda, lá do Quilombos da Bahia, que assim, eles conseguiram, eles estão lá, eu também posso. A pessoa que vai assistir, que ainda não ingressou no ensino superior, mas que tem perspectiva para isso. Né? E aí em 2018, a gente tem o lançamento de Revolta dos Búzios, não é isso? Estou certo agora, né? Que você lançou 220 anos após o movimento. Esse movimento que foi importante, porque foi lá em 2018, um movimento que foi importante para a história do Brasil e que a gente não encontra correspondência nos livros didáticos. Essa é uma pergunta retórica, porque, por exemplo, eu lembro muito bem de estudar em Confidência Mineira, sempre.
e lembro com detalhes, né, tudo que aconteceu lá da Inconfidência Mineira, os líderes, etc. Mas a revolta dos Búzios eu não lembro. Então, assim, há uma falha aí, a gente sabe que, enfim, tem toda uma decorrência disso, mas porque os livros didáticos ainda, infelizmente, insistem em não contar essa história, que foi mais importante, eu vi você falando, porque ela trouxe um outro elemento, né? Além das bandeiras lá da Inconfidência Mineira, ela trouxe essa bandeira da luta contra a escravidão. Que você falasse. É por isso até, né, que o livro não conta. O livro é um instrumento dessa dominação dominante, o livro didático, né? A educação é um instrumento poderoso dessa ideologia dominante, que é excludente, discriminatória, preconceituosa, racista, etc. Né? Então, a Inconfidência Mineira, nós estamos 21 de abril, que é feriado por conta da morte de Tiradentes. A Mineira envolveu um grupo pequeno de brancos intelectuais mineiros, e Minas vive em torno da Inconfidência Mineira, Ouro Preto vive em torno. A principal medalha em Minas é a medalha da Inconfidência. Né? E a baiana, a Inconfidência Mineira tinha uma influência da Revolução da Independência Americana de 1776, a Inconfidência Mineira foi em 1789. A baiana, que foi 9 anos depois da mineira, era muito mais ampla do ponto de vista de envolvimento de pessoas. Foram centenas de pessoas que se envolveram. Teve um número, as bandeiras mais consequentes, como você mesmo falou, né? A independência que a mineira defendia, nós também a defendíamos aqui, a república também. Defendíamos uma república diferente, a mineira defendia uma república. Aqui na Bahia, os conspiradores da revolta do Búzios defendiam uma república democrática, que é diferente. Sim. Uma coisa é uma república, outra coisa é uma república democrática. E avançávamos quando defendia o fim da escravidão, que nem a mineira, nem a carioca de 1794, nem a Revolução Pernambucana de 1817, nem a Confederação do Equador de 1824 defendeu o fim da escravidão. E nós tivemos um número maior até de enforcados, né, de mártires. Foram 5 mártires, sendo 4 enforcados, né, na Praça da Piedade, que foi João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga. Então, assim, é um movimento praticamente desconhecido, né, na Bahia e no Brasil também. Agora, eu digo isso e digo com muita felicidade que eu tenho percebido, e nós temos dado uma contribuição, que o movimento está se ampliando na Bahia e no Brasil. O ano passado foi uma onda de circulação com o filme nas escolas públicas, municipais, estaduais. Conseguimos uma vitória maravilhosa, extraordinária, que foi assegurar a aprovação por unanimidade de um projeto de lei que coloca o 8 de novembro de 1799 foi o dia que foram enforcados esses 4 homens na Piedade. Pois nós conseguimos aprovar o projeto de lei que transformou o 8 de novembro num dia municipal em memória dos mártires da Revolta dos Búzios. Uma coisa extraordinária, maravilhosa. E em dezembro, dia 12 de dezembro, eu estive no Congresso Nacional, na audiência pública, e propus transformar o 8 de novembro num dia nacional em memória dos mártires da Revolta dos Búzios. A presidente da comissão, Benedita da Silva, uma comissão pedida pela deputada Alice Portugal, e eles abraçaram a proposta e estão encaminhando a proposta, transformar um dia nacional. Então eu tenho esperança de que a Revolta dos Búzios vai ser um tema nacionalizado, porque é um tema muito mais encantador, muito mais interessante, mais abrangente, muito mais consequente. Então eu tenho esperança que a curto prazo é um tema que vai atrair muito. E aí a nossa contribuição é uma contribuição valiosa, junto com várias outras, né? Não fizemos nada sozinho, nem começou com a gente, nem vai terminar com a gente. Mas eu tenho esperança. Nós produzimos em 2012 um calendário de parede também, que circulou muito nas escolas públicas. E é um tema que eu vou me dedicar muitos anos. É um tema que eu jamais vou abandonar, porque é um tema que ainda necessita de um trabalho para sua difusão, para sua divulgação, etc. Né? Era para ter perguntado, eu me perguntei, Olavo. A predileção por documentários veio de onde? É porque eu acho que a forma que eu considero mais eficiente, menos subjetiva, quer dizer, a forma na linguagem do cinema que mais se aproxima da verdade, que mais se aproxima. O documentário não é a verdade, né? Agora ele está mais próximo que a ficção. Na ficção eu poderia inverter, por exemplo,
exemplo, em Canudos teve escritores conceituados, respeitáveis, que escreveram sobre Canudos, ficção, e mudaram, criaram personagens, trouxeram o Conselheiro para outra realidade, Antônio Conselheiro. Quer dizer, na ficção você pode fazer qualquer coisa. Você pode juntar quem não estava junto, pode separar quem estava junto. Então, na ficção, a tua liberdade é maior. Num documentário, tua margem é menor. Tu tem que estar mais próximo da realidade. Eu não posso fazer um documentário sobre e inventar fatos. Eu não posso. Porque senão eu estou ferindo um princípio fundamental, né? De buscar contar uma realidade mais próxima possível, né? Então, a minha opção para o documentário é por isso, porque como eu acho que essas histórias por si só já são encantadoras, eu não preciso fantasiar essas histórias. Eu preciso, isso sim, criar um formato para que transforme elas, passe essa emoção que elas têm. Aí eu posso embelezar, eu posso construir uma estética, um visual, uma dinâmica que torne ela mais atrativa. Mas nunca... Quando eu digo, por exemplo, que foram 7 mulheres que participaram da Revolta dos Búzios e nenhuma delas, e elas não tiveram envolvimento direto, eu posso provar isso, né? Então, essa minha predileção por documentário é para estar mais próximo daquilo que ocorreu. Mais próximo não significa que é o que ocorreu, né? Porque o que ocorreu ninguém vai conseguir reproduzir nunca, só quem viveu que sabe, né? Essa nossa conversa aqui agora, tu vai relatar de um jeito. Eu vou chegar na minha casa hoje de noite e vou relatar de outro jeito. E o terceiro jeito foi o que está acontecendo aqui agora, que ninguém vai conseguir retratar, nem eu nem tu. Né? Quem está assistindo vai imaginar, criar imaginação, que é uma outra forma de lembrar como é que foi, como é que os caras estavam ali sentados. Né? Exatamente. Você já deu sinais aqui, mas eu vou perguntar. Qual é a sua opinião, o que você acha das políticas públicas para o audiovisual aqui na Bahia? É muito aquém do que poderia, muito aquém do que deveria, do necessário. Frágeis, essas políticas sempre frágeis, não se ouve muito as pessoas, e quando se ouve não se acata o que se ouve. Os últimos editais da Secult Bahia foram horríveis, equivocados, editais que tinham um eixo principal da exclusão. Eu vou só dar uma informação, é um assunto que me desagrada tanto que eu não gosto nem de falar muito sobre isso, vou dar uma informação. 47% das propostas inscritas no último edital da Secult foram inabilitadas, 47%, metade. Que é isso? Inabilitadas, quer dizer, não tiveram condição de concorrer. Inabilitada por bobagens. A cultura é uma coisa muito mais ampla, muito mais além. Você está lidando com produtores culturais, artistas, quer dizer, pessoas que têm uma condição de produzir arte. Então, a política cultural na Bahia, as políticas culturais na Bahia, como regra, tem algumas coisas boas, né? Tem algumas exceções, mas como regra é lamentável, assim, muito precária, muito insuficiente. Não é prioridade, né? Não é prioridade do governo. Infelizmente, eu acho que... Infelizmente. E eu digo infelizmente porque eu compreendo hoje assim, a importância que tem a cultura para transformar essas mentalidades, né? Para construir pessoas com pensamentos e ações transformadoras. E aí, se você não investe em cultura, o orçamento da Secretaria de Cultura hoje é um dos mais baixos do Estado, né? Então... aí fica gerenciando essa massa falida aí do fazer de conta que estou fazendo, que estou movimentando, circulando nas redes, notícia, gerando notícia. Então nós não precisamos de notícia, nós precisamos de coisas reais, transformadoras, né? Então, para mim é decepcionante. E no âmbito municipal, você acompanha assim, as políticas da Fundação Gregório de Matos? Acompanho também. Não foge muito disso não, Talvez tenha até um diálogo melhor com os produtores culturais, mas não foge, porque não tem recurso, né? Nem sequer tem uma Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura e Turismo, que turismo é que leva a maior parte do dinheiro. A Fundação Gregório de Matos que faz as vias de Secretaria de Cultura.
precário. O último edital da Gregório de Matos, nos últimos 5 anos, fez 2 editais para o audiovisual, né? Então é muito pouco. A Bahia, que tem 570 produtoras de audiovisual, de cinema, de audiovisual, mereceria muito mais, né? A mesma coisa da Secult do Estado, a Secretaria de Cultura do Estado. Passou 3 anos sem ter edital de audiovisual, teve o ano passado um edital eivado de equívocos. Então, assim, é muito pouco. A Bahia tinha uma lei que colocasse como obrigatoriedade a existência de editais de cultura, editais anuais. Sabe por quê? Porque a Bahia tem um potencial cultural muito grande. Eu ando todos os dias aqui no Centro Histórico, trabalho aqui, ando todos os dias aqui e vejo... É fabuloso assim, o interesse, a movimentação de gente no mundo inteiro que vem para a Bahia em busca de 2 coisas. Aqui não vem em busca de ponte, não vem em busca de edifício, não vem em busca de centro de convenções, vem em busca de 2 coisas. História, que tem demais em cada prédio, em cada rua, em cada beco aqui desse centro histórico, e cultura. É em busca disso que pessoas vêm do mundo inteiro para cá. Agora, ao mesmo tempo que você encontra uma situação muito lamentável, de ruas sujas, pequena segurança. Um mês antes do carnaval, os monumentos e os imóveis daqui da Bahia estão tudo já fechado, já protegido com tapume, cheio de turistas a cidade aqui no Centro Histórico, e os monumentos tudo fechado. Quer dizer, um mês antes, que coisa louca. Quer dizer, então a imagem que esses turistas, milhares de turistas que estão passando, fotografando, é a imagem de tapume, não é dos monumentos, né? Então é muito pouco que se faz ainda, muito aquém do que se necessita. Esse centro histórico é uma coisa fabulosa, agora está quase que abandonado. Essas requalificações que se fazem nas ruas é muito pouco diante do que se necessita, né, do que se precisar. O que precisaria é um investimento maciço na cultura, uma gestão democrática, transformadora, transparente, consequente, aberta, flexível, aberta ao diálogo, uma gestão que privilegiasse esse numeroso contingente de produtores culturais. É impressionante, por exemplo, a riqueza maior da cultura baiana está nas periferias, na poesia, no hip hop, tá no reggae, está nessa moçada que nas periferias, contra tudo e contra todos, está produzindo, está criando uma cultura nova, né? Então, é decepcionante assim, as políticas públicas, em todos os níveis, né? Municipal, estadual e federal, infelizmente, né? Na sua juventude você participou, né, de movimentos, de partidos, né, como militante, PCdoB, PT, mas se fosse convidado para participar de alguma secretaria de cultura, assim, tanto no âmbito municipal quanto estadual, você aceitaria ou não? Não aceitaria não. Eu acho que não é onde eu posso contribuir mais, né? Uhum. E o fato de ganhar bem, os gestores ganham bem, o fato de ganhar bem não me atrai, me seduz e nem me faz me manter naquela cadeira só para ganhar aquele salário, aquele minutinho. Certo, pode ir lá. Pode atender. Então, para ficar naquela estrutura ali do cafezinho, ar-condicionado, água gelada, carro oficial, que bobagem, né? Tanta coisa boa. Isso não me seduziria, não aceitaria. Agora, eu já contribuí muito com as políticas públicas nesses planos, né? Municipal e estadual. Já contribuí muito. Uhum. Através de uma associação da qual participei durante 8 anos, a Associação dos Produtores Cineastas da Bahia, APC Bahia. Já contribuíram muito, infelizmente essa contribuição, boa parte dela não foi acatada, não foi ouvida, não foi aceita, infelizmente, né? Então não é um campo que eu gostaria de atuar. A gente falou das políticas públicas aqui na Bahia e pensando no Brasil, principalmente partindo do princípio que o atual chefe do Executivo Federal atacou muito o cinema, né, em 2019, e é por isso também que eu tive a iniciativa de fazer essa série Cinema Falado, para que a gente discutisse a produção audiovisual aqui no Brasil. Quais são as perspectivas que você enxerga para 2022, quando se encerra essa gestão? Pós 2022 ou até 2022? Até 2022. As piores possíveis.
o cinema foi um ponto fora da curva da crise que o país vivia, né? Nos últimos anos, o cinema chegou a crescer a 8% ao ano, enquanto o país patinava aí de meio, chegava a 1,5%, coisa e tal. O cinema hoje no Brasil com 350 mil empregos diretos. O cinema hoje gera mais renda do que a indústria farmacêutica, a indústria têxtil. Então, o cinema... Você vê, eu tenho 45 anos que trabalho com cinema e fiz 5 filmes, sendo que dos 5 filmes que eu fiz, os últimos três foram nos últimos 10 anos. E a maior parte deles por conta dos editais, a série e os longa-metragens também, né? Então, assim, o cinema desabrochou e possibilitou uma pujança de produção. A tecnologia chegou para quebrar com aquele paradigma do 35mm, de que só poucos poderiam produzir cinema. A tecnologia possibilitou que as pessoas com a câmera simples pudessem fazer cinema, né? Você está fazendo cinema aqui agora com uma câmera muito simples, né? E que tem um registro de qualidade. Então, isso criou um frisson, isso animou todo mundo. Pra você ter ideia, há 9 anos atrás, na Bahia tinha 60 produtores de cinema, 60. 9 anos depois, a Bahia tem 570 registradas na Ancine, Agência Nacional de Cinema. Então animou todo mundo, criou perspectiva de mercado, criou perspectiva de expressão, de linguagem, de denúncia, de tudo. E de repente chega esse governo desastroso no plano federal e destrói tudo, já destruiu. Não está destruindo não, já destruiu. Bloqueou, paralisou com a Ancine, bloqueou, paralisou com os editais de fundo setorial do audiovisual, criou filtros conservadores de censura absurdos. Até eu já fui prejudicado em editais que eu tinha chances grandes de ganhar e de repente perdi, sem entender por que perdi. Então, o plano, as perspectivas são as piores possíveis. O futuro apresenta essas mesmas perspectivas? Não. Porque não é, o que o povo sempre diz, que não há mal que sempre dure? Esse mal que nós estamos vivendo hoje não é eterno, não é para sempre. E eu luto para acabar com esse mal o mais breve que eu puder. Então, no futuro vamos voltar. Agora, eu não quero repetir nada do passado. Eu não quero repetir nada do que já foi feito. Eu não quero repetir nenhuma gestão da que foi feita. Tiveram gestões que eu considero boas, particularmente Lula e Dilma. Acho que particularmente Lula foi uma gestão que eu considero boa, mas eu não quero repetir o governo Lula. Eu quero algo melhor. Eu quero melhor do que o que foi o governo Lula, muito melhor do que foi o governo Dilma. E muito diferente. E agora é muito melhor mesmo, do ponto de vista estruturante. Certo? Agora, são tarefas difíceis, viu? Porque nós estamos vivendo essa onda conservadora, poderosa, que toma conta da sociedade, mas eu acho que já vivemos tempos piores, né? No Brasil e na Bahia. Acho que vamos superar. Pode demorar um pouco mais, mas vamos superar. A lei de incentivo à cultura, né, que da antiga lei Rouanet, ela recebia críticas assim, de alguns setores, até de produção mesmo cultural, alguns criadores e do governo, né? Agora houve essa mudança aí, enfim, claro que são críticas de um e de outro diversas. Qual a sua opinião sobre a lei de incentivo à cultura? Eu nunca acessei, eu nunca tive possibilidade de acessar, né? E eu lhe digo com sinceridade, assim, eu não conheço ninguém que acessou. Talvez, se eu pensar muito, possa achar uma pessoa ou outra. Eu acho que é uma lei importante, mas não é a lei que muda os paradigmas da produção de cinema ou a produção de cultura na Bahia. Então ela é importante para as exposições nos museus, das grandes coleções, das grandes artistas, das grandes obras, dos grandes espetáculos. Eu não sei se o Sarau da Onça teve algum projeto aprovado na Lei Rouanet. Eu também nunca tive. Eu não sei se o pessoal lá de Laje dos Negros, não sei se o pessoal de Tijuaçu, das comunidades quilombolas, lá do Iguape, teve algum projeto da Lei Rouanet. Certamente que não. Sim. Agora, os institutos dos bancos, né, os centros culturais das elites brancas brasileiras e baianas, certamente que teve projetos aprovados da Lei Rouanet.
Eu sou contra a Lei Rouanet? Não. Deve existir. Agora, mais do que ser contra a Lei Rouanet, eu sou a favor de uma outra lei, uma democratização dos recursos. E aí a democratização com editais democráticos, republicanos, flexíveis, editais que não tenham como eixo a burocracia, o burocratismo, que é o que os editais atuais aqui na Bahia estão, é a burocracia pura. E tem um exemplo estúpido, recente, de poucos dias atrás, que é a exclusão, a desclassificação de duas instituições icônicas para a cultura do povo negro brasileiro, que é o Filhos de Gandhi e o Iliraí, excluídos do edital Ouro Negro, por conta de uma certidão negativa, e no recurso a certidão foi apresentada e não foi acatada. Isso é uma estupidez. 300 mil reais que o Iliraí deixou de ganhar, e ameaçando, inclusive, ameaçando a possibilidade do desfile no carnaval do Iliraí. Então esses editais são burocráticos, isso precisa acabar, estamos lidando com cultura, eles são flexíveis para construir ponte, são flexíveis para construir shopping center, são flexíveis para construir estádio de futebol. Por que na cultura tem que ser esse rigor? E eles são excludentes e não pensam na descentralização. Porque como eu sou do interior, então lá no interior, né, as poucas perspectivas que a gente tinha de produção cultural, elas tinham essa barreira, porque a gente não tinha oficinas para saber lidar com os editais, que é necessário, porque a burocracia ela vem e atravessa todo mundo lá e a gente fica meio que perdido. E são inscrições que intimidam, são inscrições que quando você abre aqueles formulários, anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, eles sempre buscando se relacionar com esses anexos, é terrível isso. E aí você às vezes comete um erro involuntário, às vezes você não consegue. E aí vem os caras que parece que tem uma espada de Damocles, que vai cortar a cabeça, parece que tem prazer nisso, quando o prazer deveria ser, olha, o prazer deveria, vamos agregar, pô, houve um vacilozinho aqui. Então, a gente está encerrando, viu? Já está terminando. Se o Brasil atual fosse um filme, de que gênero seria e por quê? É difícil imaginar, né? O Brasil, até porque quando a gente fala Brasil assim, é uma coisa tão continental, né? Que foi uma coisa. Foi uma pena, né? Que o Brasil se transformou nessa coisa continental, né? O domínio espanhol reduziu, né, os espaços territoriais assim, em muitos outros países. Aqui o domínio português juntou tudo essa coisa tão diversa, né, Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas com Santa Catarina, então é uma coisa tão díspare, né? Então esse Brasil é muito diferente. O brasileiro lá de Florianópolis não pensa igual o brasileiro de Salvador. Então o filme que ele viver, ou que ele fizer, ou que ele assistir, certamente é diferente do filme que nós aqui assistimos, então vivemos e queremos fazer. O que eu acho isso? Eu acho que não dá pra gente generalizar, unificar tudo numa coisa só, porque são coisas muito diferentes. O que a gente precisa, assim, é ter parâmetros mínimos, né? Parâmetros mínimos de identificação. Então, por exemplo, eu respeito muito a cultura do povo branco. Agora, exijo que o povo branco respeite a cultura do povo negro. Sim. Eu respeito demais a memória branca e muitas vezes eu frequento os espaços onde essa memória está bem preservada, que são os museus, as exposições, etc. Agora, exijo que primeiro o povo branco reconheça que existe a memória negra, porque nem isso eles reconhecem, tá certo? Reconheça que existe a memória negra, que ela está invisibilizada, que ela está oculta, né? O Brasil tem uma outra memória. Eles precisam entender que tem uma outra memória, uma outra história, que não é o comum, né? Passa como se apenas a memória do povo branco existisse, né? Aí tu tem muitos exemplos, não só nos espaços culturais, como nos nomes de logradouros, né? Sim. As praças, as ruas, como regra, são nomes de homens e mulheres da elite branca do Brasil, né? Como regra, tem exceções. Exceções, poucas exceções, por sinal. Eu moro, por exemplo, perto de uma rua que o nome é Princesa Isabel. Assim que acaba a rua Princesa Isabel, eu subo na Princesa Leopoldina. Quer dizer, é muita elite branca, né?
Isso é como regra na cidade, no Brasil inteiro, Agora, o nosso trabalho é mudar isso, né? Transformar, né? Transformar, E o que está por vir aí da produção de Antônio Olavo, né? Da produção da Portfólio? Eu estou terminando um filme, que foi um edital que eu ganhei em 2016, que é sobre... É assim, o Canudos, eu volto a Canudos, saio e volto, né? Porque eu e todo mundo, como regra, trabalhamos em Canudos até o 5 de outubro de 1897, quando a cidade foi destruída. Todos nós. E aí eu, nos últimos anos, uns 20 anos para cá, que eu tenho me interessado cada vez mais a recuperar a trajetória dos muitos que sobreviveram da guerra. Talvez milhares de pessoas sobreviveram à guerra. Então aí eu estou terminando um filme documentário, longa-metragem também, chamado Ave Canudos, os que sobreviveram te saúdam. Esses milhares de pessoas que sobreviveram da guerra ou viveram clandestino, porque não podia assumir sua identidade de ex-conselheirista, porque senão eram perseguidos, tiveram que negar sua identidade, ou vieram como órfãos, como souvenir de guerra dos soldados e dos oficiais, dos jornalistas também. Então eu estou recuperando essa trajetória desse povo que majoritariamente foi negro, que habitou Canudos. O líder de Canudos, Antônio Conselheiro, era negro. Então essas coisas também não são muito ditas. Então eu estou terminando esse filme, e se saúde eu tiver, não é certo, eu espero fazer a trilogia das grandes insurreições negras da Bahia. Eu fiz Búzios em 1798, eu espero fazer dos Malês em 1835 e espero fazer a Sabinária em 1837. Então não sei se eu vou conseguir, porque é tão difícil, né? Eu passei 13 anos para fazer o filme de Búzios, a Revolta dos Búzios, 13 anos, eu não tenho mais idade na frente para isso, eu estou com 64, né? Então agora, se eu não fizer, outros e outras farão, eu desejo, torço e vou ficar na expectativa, né? Mas é um pouco isso aí, né? Eu acho que, de certa forma, eu sempre estou me mobilizando pelaquilo que mobiliza meu coração, mas com muita dificuldade, né? Com muito ainda, muita dureza, né? Eu não tenho um conforto de sobrevivência, eu não tenho emprego, eu não tenho fonte de renda, né? Eu vivo do que eu trabalho e muitas vezes você precisa fazer coisas que não te satisfaçam plenamente, assim, não te agrada plenamente, porque você não tem condição de fazer aquilo que te agrada, né? Mas tá aí de certa forma, não é uma declaração de desistência, não, é uma declaração real, de constatação, né? Você vai chegando numa certa idade, você vai... Tudo é mais difícil, porque o seu movimento é mais lento, a condição sua de produzir é menor, você não pode abrir muitas janelas, porque você já não dá conta de tantas essas janelas, né? Mas eu sigo muito otimista com o mundo, com o Brasil, com a Bahia, com o mundo, assim. Eu acho que a geração da minha filha vai ser uma geração revolucionária. E essa geração dela vai construir um futuro melhor, e para isso que eu busco preparar ela, para que ela faça que ela tenha uma vida transformadora e revolucionária. A minha foi também, mas a minha vacilou um bocado quando teve uma oportunidade de aprofundar, de radicalizar, assumiu postos importantes. A minha geração vacilou muito, e vacila ainda hoje, né? Aqui na Bahia, por exemplo, né? No plano federal vacilamos e dançamos, aqui na Bahia a gente vacila ainda hoje. Mas vamos tocando. Olavo, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, eu estou muito feliz. Eu gosto de fazer muito esse trabalho, eu faço com amor, e eu percebo isso também em você. Todas as entrevistas que eu assisti, eu percebi isso muito forte. Você falava assim que você tem que fazer, você quer deixar esse legado, porque você acha importante contar essa história, mas que te satisfaça também. E é a mesma coisa que eu digo, e eu vou ousar dizer, sabe aquele impacto que você teve com o Abdias lá em 77? Eu estou tendo com você aqui. Então eu quero te agradecer muito obrigado. Eu já admirava você, que eu conheci no encontro de mídia livre, inclusive te entrevistei na ocasião, eu fui buscar,
fiz um vídeo, né, com uma fala sua e já te admirava, agora eu vou sair daqui admirando muito mais. Eu que lhe agradeço, Paulo. E assim, você, nessa geração futura aí, você está entre essa geração futura que tem uma contribuição grande. Então, assim, essa minha turma está ficando meio cansada já. Mas eu confio muito assim nessa turma nova que está surgindo. Ave Maria, eu fico numa felicidade tão grande. Alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu andava aqui para Salvador e olhava assim as mulheres negras, eu contava assim, cada 3 eu via uma com seu cabelo assumido, cabelo crespo. Hoje é 3 para 3. Hoje é 3 para 3. Hoje o incomum, o que está fora do padrão, é a mulher negra que não assume seu cabelo. Sim, né? Com certeza. Então isso me dá uma esperança de que a gente vai mudar muito, fora dessas instituições tradicionais, dos partidos tradicionais, dessa velha forma de fazer política tradicional, que vai ter que mudar muito também. Mas tem um movimento transformador muito grande acontecendo aí nas bordas, nas margens, né? E aí eu acredito e confio, por isso que eu não me abato não, assim, no geral, né? Eu posso até saber que a minha história tem prazo de validade, eu já estou no final, assim, mas me anima a saber que muitas outras coisas vai continuar sem mim, com muitas jovens que estão aí, né? E que eu dei uma pequena contribuição, isso eu também me deixa feliz, assim. Uma contribuição enorme, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Prazer grande. A você que está assistindo, eu também agradeço aqui a audiência e peço desculpas, né, pelo inconveniente aí, a gente teve que fazer em 2 partes, enfim, acontece. Eu fico por aqui e até uma próxima entrevista sem edição.